pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Gandu. Na nossa última aula antes do recesso, nós vamos falar de um sistema que eu particularmente acho muito interessante, que são as doenças do sistema renal. Para relembrar, porque vocês já sabem, né, o sistema renal ele é formado por rim, ureteres, né? Dois rins, dois ureteres, bexiga e uretra, que é o canal que leva a urina até o pênis ou a vagina. O rim, por sua vez, ele é formado pela cápsula, né? O córtex renal, a medula, a artéria renal, a pelve renal, a veia renal e o ureter, que é a conexão. Gente, a medida funcional, né, do rim é o néfron, que é a menor medida e é onde acontece o funcionamento mesmo, né, a troca renal. E o médico responsável por cuidar de problemas renais é o nefrologista, tá? Qual que é a função renal? Excreção e hemeostase, né? A excreção são os mecanismos fisiológicos que são utilizados para remover substâncias inúteis, né? Substâncias prejudiciais, substâncias até contaminantes e resíduos de metabolismo. Lembra que eu falei na aula passada que o fígado faz metabolismo, né? Tudo é metabolizado no fígado. Depois que o fígado metaboliza, o que não é útil tem que ser excretado, tá? E a excreção, ela também é responsável por regular os íons, né, e o controle do volume dentro do organismo. E isso se chama homeostase, né, que é a capacidade que o organismo tem de se manter em constante equilíbrio. Então, homeostase é o equilíbrio de funcionamento do organismo. E essa função é exercida pelos rins. Ou seja, os rins são órgãos-alvo, são órgãos de extrema importância. Então, patologias vinculadas ao rim requerem bastante atenção, derivam bastante atenção. Em relação aos rins? A finalidade é a formação e eliminação da urina. O objetivo é o equilíbrio, né, dos componentes do sangue, que é algo essencial para a vida. E o funcionamento, né? O rim funciona como o quê? Como filtros para manter o equilíbrio do organismo. Vamos lá. A primeira doença. Ela é mais simples, mas não deve ser desprezada porque ela pode evoluir com pior. São as infecções do trato urinário, tá? Essas infecções são invasão, né, e multiplicação de uma flora bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário, né? Vai ter uma bacterinúria, né? Ela pode ser sintomática ou assintomática. No entanto, a evolução vai acarretar maiores sintomas, né? Essa infecção, ela pode ser no trato urinário inferior, né? Que são as cistites ou as uretrites, ou então no trato superior, como nos rins e na pelve renal, que são as pielonefrites. E, claro, quanto mais próximas do rim, maior o nível de dor. Os sintomas aí vão incluir dor intensa, poliúria, incontinência urinária, febre e desconforto pélvico. Em algumas pessoas lombar e na região do dorso também. E o tratamento, gente, geralmente é com antibiótico terapia VO, mas a evolução com piora do quadro pode sim demandar internamento hospitalar para hidratação venosa e antibiótico terapia venosa. A assistência de enfermagem nesses casos vai se dar na orientação, principalmente quanto à higienização, né? Se o paciente não for capaz de fazer isso, é papel da enfermagem realizar essa higienização. A administração das medicações prescritas, né? Observar os sinais de febre e dor. A ingesta hídrica aumentada, ou seja, paciente com infecção urinária deve beber mais água, ainda é aconselhável o aumento do consumo de água. E, claro, controlar o aspecto da urina, né? Observar, além de fazer o balanço hídrico, que é o quê? A quantidade de urina desprezada. A próxima, e que já começa a ficar mais complicado, é a insuficiência renal aguda, né? Tudo que é agudo quer dizer que é abrupto. Então, é um declínio abrupto da função renal, né? Diminuição da função. E ela pode ser
na filtração glomerular, que vai ter uma retenção de ureia, né, e de creatinina no sangue, e também vai ter uma diminuição da diurese, que é a oligúria, né, diminuição, ou mais raramente a anúria, que é a ausência de urina. A insuficiência renal, ela tem de 3 tipos. A pré-renal, que acontece antes dos rins, e está mais ligada a questões sanguíneas, infecções. A renal, que é quando tem alguma lesão no rim. E a pós-renal, que é quando tem um bloqueio da urina por si só, por si próprio, que pode ser na uretra ou então na bexiga. A assistência de enfermagem no paciente que tem insuficiência renal aguda, a gente pode ser pós-cirúrgica também, ou por infecção por medicação, tá? Vai ser o controle rigoroso do balanço hídrico, né? Ainda se indica a ingestão hídrica, né? Que aumenta o consumo de água, incentivo do autocuidado, a análise e evolução do estado, né, do paciente, porque esse paciente pode evoluir com alguma questão neurológica pelo número, né, aumentado de substâncias tóxicas no organismo, né, aplicar a terapêutica prescrita de forma exata, não pode falhar, tá? Verificar a PA, porque, gente, o rim é um órgão-alvo. Se ele é responsável por manter o controle, né, o equilíbrio hidroeletrolítico, a hemostase do organismo, ele também, como faz a filtração de sódio, lembram que é sódio? O rim filtra o sódio. O sódio é vasoconstrictor. Se os rins não estão filtrando e tem mais sódio no organismo, o que vai acontecer? Vasoconstricção, e essa vasoconstricção vai causar o quê? Hipertensão arterial, tá? E claro, avaliar o nível de desconforto, porque o bem-estar do nosso paciente é essencial. A insuficiência renal crônica, que é a nossa última patologia de hoje. A insuficiência renal crônica, gente, é a perda progressiva, lenta e irreversível da função renal. O rim não tem mais forma de voltar a funcionar, tanto que é necessário de tratamentos de diálise ou transplante renal, tá? Como ela é lenta, existe um processo de adaptação. Então, às vezes, o paciente ele não percebe. É uma doença também silenciosa e muito perigosa, que tem um alto índice de morbimortalidade. Olha lá. O rim normal ali, brilhoso, marronzinho, saudável, parece um feijão. O rim com insuficiência renal aguda, apresentando edema, né, e uma disfunção característica do tecido, mas que ainda pode voltar ao normal. E o rim com insuficiência renal crônica, que tem aí já um tecido fibrótico, né? Esse rim, ele já não mantém, já não realiza mais a sua função e não tem mais possibilidade de recuperação. E o que se faz com o paciente, né? Que é um paciente nefropata, né? Quando você vê lá, nefropata, paciente que tem problema renal ou doente renal crônico. Esse paciente, ele vai passar por diálise. E diálise é o processo, né, de remoção das excreções do organismo e também do excesso de água. E tem 2 tipos de diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal. Olha lá, estão vendo? 2 formas. Gente, assim é tão lindo ver a imagem, parece tão tranquilo, não é? A hemodiálise, gente, é quando o sangue, ele é removido do corpo, bombeado até um aparelho. Esse aparelho vai filtrar, vai retirar substâncias tóxicas do organismo e vai trazer o sangue de volta, purificado, tá? A quantidade de sangue, né, de líquido que volta pode ser controlada e deve ser ajustada. Por quê? A pessoa, o nefropata, ele não elimina a urina. Então, ele tem muitos resíduos no corpo que devem ser retirados e filtrados. Então, não quer dizer que a quantidade de sangue que sai é a mesma que volta. Olha lá, gente, como funciona. Existe um catéter específico, né? Para isso, esse catéter requer todo um cuidado. O paciente nefropata, você não deve aferir sinais vitais, aferir pressão arterial do paciente no braço onde tem esse acesso, né, onde ele tem o pique. Deve-se tomar muito cuidado com o manuseio pelo risco de infecção, porque esse paciente é um paciente
crítico, é um paciente frágil, um paciente de risco e um paciente que vai demandar de você muita atenção e muito cuidado. Já a diálise peritoneal funciona pela parede abdominal, pelo peritônio. Então, é infundido um líquido, né, que tem uma mistura de sais e de glicose na parede abdominal. E essa substância, ela vai retirar as substâncias tóxicas, né? E esse líquido, depois de ter retirado da cavidade abdominal essas substâncias tóxicas, ele é descartado, tá? Para a remoção de substâncias do organismo, a glicose, a quantidade de glicose, ela vai ser adequada de acordo com a necessidade do meu paciente. Olha lá como funciona, né? É infundido o líquido de diálise e esse líquido vai permanecer aí no abdômen de 6 a 8 horas, mais ou menos. Essa quantidade de 2 litros de líquido, ela é variável, tá? O sangue, ele vai ser filtrado através, né, do peritônio, que é a membrana do abdômen, e vai ser retirado após esse período, após a saturação. As substâncias tóxicas serão retiradas por um outro invólucro. Gente, o paciente nefropata, o paciente renal crônico, é um paciente que tem uma vida difícil, sofrida. Então, demanda da assistência de enfermagem, acima de tudo, a humanização da assistência. O cuidado, são pacientes de risco, pacientes graves, geralmente, são pacientes que têm muito tempo dentro do hospital. Alguns pacientes fazem hemodiálise 3 vezes por semana, né? São pacientes que se tornam frequentadores da unidade e que, infelizmente, podem ter uma vida útil diminuída. Mas, é claro, dentro de todos os cuidados, a assistência correta, eles podem ter uma vida normal. E é isso que vocês vão proporcionar a esse paciente. Uma vida normal, uma vida feliz, uma vida boa. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat. É a última aula, depois temos o recesso. Tô esperando vocês.